Olá, maravilhoso dia, maravilhosa noite, maravilhosa tarde, independente do horário que você esteja assistindo a gente. É com muito orgulho, com muita alegria que vamos iniciar o nosso projeto, nosso podcast, nosso AtoCast, onde nós iremos abordar diversos temas que eu tenho a certeza que você que tem interesse, você que tem a vontade no seu coração de evoluir na sua vida, independente da área. Se você quer evoluir, eu te convido a assistir a gente, a nos acompanhar. Estamos iniciando hoje um projeto. Quero agradecer vocês. Já quero te pedir, né? Como de praxe, meu marketing pediu para eu pedir que você se inscreva no canal, que você nos siga, curta esse vídeo, compartilha, mas eu quero fazer um pedido diferente. O nosso propósito é que não pare em você, somente para você que está assistindo a gente, mas você que tem um interesse, que você que de algum momento vai passar alguém na sua cabeça que você sabe que precisa desse conteúdo. Então é para você que eu quero falar. Curta, envie esse vídeo para a pessoa, que eu creio que nós vamos chegar até ele. Tá bom? Vamos nessa? Vamos, Vamos lá. vamos lá. Pessoal, maravilhosa noite para vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado por isso. Carlos veio direto do trabalho, na correria, né, no trânsito. O Matheus veio estudando o dia inteiro, se programou para isso, parou a agenda para nos atender, a agenda cheia. E a Simone veio de longe, né, veio de São Roque. Com o maior prazer. Com o maior prazer, eu quero apresentá-los para vocês. Simone, fala um pouquinho de você, fica à vontade. Bom, meu nome é Simone. Estou aqui para somar nesse projeto, que eu acredito muito que vai alcançar muitas pessoas. Eu sou psicanalista, então eu quero somar aqui para que a gente tenha saúde emocional e a gente destravar em várias áreas aí. Como você falou aí no começo, a gente pode alcançar diversas áreas aí, eu acredito, no dia de hoje. Tá bom? Com certeza. Então é um prazer estar aqui e vamos lá. Acima. Isso aí, pessoal. A gente tem uma psicanalista, sabe o que ela vai falar. Matheus, por favor, meu irmão, se apresente. Prazer, meu nome é Matheus Tenebrão, eu sou pastor e bacharel em teologia e nós estamos aqui nessa mesa de bate-papo junto com pessoas magníficas e com esse rapaz elegante para somarmos e aprendermos a gerenciar as nossas emoções. Amém. isso. Seguimos juntos. Carlos, por favor, o microfone é teu, meu irmão. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo a nós aqui. É um privilégio estar nessa mesa. É um peso danado estar nessa mesa aqui. Não pensa nada. Mas eu sou Carlos, estou educador físico nesse tempo de hoje. Estou analista comportamental, porque eu gosto muito dessa parte de poder ajudar as pessoas a se compreender, a se conhecer, a ganhar um autoconhecimento. E tem sido um prazer, assim, ajudar pessoas a realmente poderem alcançar uma nova etapa de vida, né? Deixar de lado aquilo que realmente incomoda no coração dela e viver aquilo que ela precisa viver, que é só a liberdade que ela tem. Amém, é isso. Pessoal, nós nos reunimos hoje com um propósito, que é falarmos sobre o nosso evento, que é agora, sábado, dia 12, das 14 às 19h30. Nosso tema ele é inteligência emocional. É um tema que eu digo um pouco mais vendável, mais comum de se falar, né, para você entender. Mas nosso coração, a gente entende que inteligência emocional ele é mais fruto do espírito, né? Aqui na mesa temos só cristãos, nós nos baseamos na mesma crença e hoje nós queremos chegar até ti com base em tudo que nós cremos, tá? Então nós vamos discorrer ao longo aqui do nosso podcast, nós vamos discorrer temas que serão abordados. É lógico, nós não vamos dar spoiler do que vai ser ministrado aqui no sábado, no nosso evento, mas nós vamos discorrer para você entender o assunto, tá bom? Vamos nessa? Vamos, lá. Então vamos tá lá. bom. Ó, eu separei algumas perguntas que os inscritos foram fazendo. Ao longo do nosso bate-papo aqui eu vou perguntando, tá Uhum, bom? tá. Mas antes fiz um roteiro com base naquilo que nós nos programamos a falar, tá bom? De fato, aqui no começo eu iniciei com uma simples pergunta, que é o mais básico, né? O que para vocês é inteligência emocional? Né? Porque uma coisa é eu ter a visão, né? Outra coisa é vocês que vão discorrer do assunto. Vocês têm mais propriedade a falar, que no dia eu não estarei falando a vocês. Então, fiquem à vontade, começando pela Simone aqui da esquerda. O que para você é inteligência emocional? Então, eu gosto sempre de entender o sentido da palavra, né? O que é emoção e o que é sentimento. Então, para a gente começar, acho que a gente pode falar sobre emoção
é tudo aquilo que você sente, tá? O sentimento, ele abrange várias emoções. Então, por exemplo, a gente pode falar que a gente está de frente, a gente conhece um personagem que fez isso, né? De frente de um leão. O Sim. que será que ele sentiu ali na hora? Quais foram as emoções? Por exemplo, ele sentiu medo, mas o corpo dele teve reações. E essas são as emoções. A mão ficou gelada, a pálpebra aumentou. Então, foram várias emoções. E isso acontece no nosso dia a dia. Então, a proposta, né, dentro do que a gente vai falar no sábado, é entender o que eu sinto, quais são as minhas emoções, como eu me comporto no dia a dia diante dos desafios, das coisas que acontecem na minha vida. Quais são as emoções que, principalmente, me atrapalham. Porque objetivos todos nós temos, né? Dentro e fora de casa. Desde a educação do filho, relacionamento de marido e mulher, relacionamento com amigos, no seu ambiente de trabalho. Quem é você? Quem somos nós nesses lugares? Então, eu quero trabalhar aqui muito no sábado, Renan, essa questão de autoconhecimento, tá? Então, falando sobre emoção e sentimento, realmente tudo aquilo que é bom, é positivo, que você sente, e o que é negativo que você sente, né? Então, trabalhar bem essas questões no nosso dia a dia. Numa linguagem informal, numa linguagem clara, objetiva. Eu, da minha parte, eu tenho certeza que dos meus amigos, a gente não vai trazer nenhum termo técnico que vá complicar a vida de ninguém. Não. O sentido aqui é que a gente facilite. Então, falando sobre emoção, é tudo aquilo que você sente, né? E aqui fica já uma pergunta psicanalítica, né? Já tô me questionando já. O que você tem ela já se sentido? questionando. O que você tem sentido, né? Quais são Sim. as reações que você tem tido diante da vida? Tá bom? Legal. Antes de pular pro Matheus, já vou interagindo no assunto. Esse personagem que você mencionou, você acha que conforme a emoção que ele teve na hora, ele teria um certo tipo de atitude? Olha, eu falo o seguinte, aqui a gente vai falar sobre 3 áreas na vida que a gente precisa cuidar, que é o corpo, a alma e o espírito. Se tem uma pessoa que foi preparada para aquele momento, foi ele. Várias coisas ali aconteceram que contribuíram para mais tarde ele vencer outras coisas, né? A gente está falando de Davi. Não foram só ele não venceu só o leão. Ele não venceu só o urso. Ele venceu muitas coisas. Ele venceu a rejeição. Ele venceu o abandono. Entendeu? Então, assim, lá na frente, quando ele precisou de inteligência emocional, é algo que a gente pode debater, inclusive, aqui hoje, porque Sim. não teve, Tenebrão? Exato. E sábado agora a gente vai falar dessas 3 áreas da nossa vida. A gente vai falar do quão é importante a gente cuidar do nosso corpo. Sim. Quão é importante a gente cuidar das questões espirituais. Ninguém pode fazer isso por nós. Não pode. Não pode. E como a gente precisa se entender para a gente poder lidar com tudo isso. Fato. Muito forte. Muito forte. Agora a sua vez. Depois dessa, sua vez. A bomba ficou para mim. Ficou para você. Por inteligência, nós precisamos saber o oposto disso, né? Que é a falta dela. A falta dela. Então, a falta de inteligência não nos faz ter uma maturidade de gerenciar as emoções. Quando em 1995 esse tema se popularizou, era uma necessidade da época, porque o pessoal não sabia lidar com as emoções, então não sabia lidar com algumas questões da vida. Então, ela surge exatamente no momento de fornecer ferramentas para gerar sabedoria e conhecimento para lidar consigo mesmo. A sabedoria é lidar com as pessoas e situações. O conhecimento é lidar consigo mesmo. Então, tratando-se de inteligência emocional, para mim, é além de tratar com as emoções, é mais conhecer a si mesmo. A si mesmo. Para que você tenha a capacidade também de lidar com outras pessoas.
Então já entra nesse termo. Porque em algum momento da nossa vida, independente do assunto que a gente nos falte a inteligência, é sempre corpo, alma e espírito, Sim. né? Então, se a gente se conhecer nesses 3 âmbitos, a gente Consegue deslanchar. consegue deslanchar, ser mais assertivo, né? Exatamente. Forte, aí, ó. Ficou mais pesado ainda. Depois da Simone. Vocês estão querendo só jogar bomba pra meu lado. Tá certo, tá certo. Mas eu, assim, muito trazendo de tudo que eles falaram até aqui, eu creio que ser autorresponsável é uma das dificuldades que o ser humano mais tem, é realmente entender que ele é responsável pelo ato que ele faz. Então, a partir do momento em que, se eu não sou pleno nas coisas que eu estou tomando por decisão, porque às vezes as pessoas ficam da seguinte forma, assim, pensando, ah, não, eu tomei aquela decisão porque outra pessoa veio e me falou, ah, eu fiz aquilo porque eu fui induzido a isso. Então, a gente acaba buscando que as nossas escolhas foram sempre por alguém ou por algo. Perfeito. E, na realidade, a pessoa que escolheu. Em nenhum momento a pessoa teve algum tipo de ameaça para fazer aquilo, né? Fato. Tirando alguns casos. Mas na maior parte das nossas decisões, e em todo o tempo, somos nós que decidimos. Você decidiu estar aqui, eu decidi, o Tenebrão, a Simone. Todos nós decidimos e optamos por chegar a algum lugar, independente se nós estávamos plenos ou não nisso. Então, quando nós olhamos para as nossas emoções, a gente vai começar a entender assim, o que acontece dentro de mim para que eu tomasse todas as decisões que eu tomei até aqui? Perfeito. Quais são as coisas que eu acabei fazendo ou até deixando de fazer por uma decisão minha, no fim das contas? Talvez a decisão que eu tomei, e isso é uma coisa muito do ser humano, é muito mais inconsciente do que consciente. E quando você amadurece esse lugar de inteligência emocional, que é esse amadurecimento, né, a gente está colocando aqui, que é a questão do, como você pontuou, do domínio próprio, que é um das qualidades do fruto do Espírito, é justamente cada vez mais demonstrar o que você está fazendo. Você está sendo pleno na sua decisão? Então, ótimo. Independente se é boa ou ruim, você está sendo pleno naquilo. Agora, se você só está reagindo, então quer dizer que tudo aquilo que você tem de concepção como crença, você só está levando uma resposta automática. E aí, na maioria dos casos, as pessoas começam a se frustrar por causa disso. Carlos, cara, que coisa incrível. Tem uma pergunta aqui, para não falar que é mentira, ó. Carlos. Existe diferença entre intuição, personalidade e reações emocionais impulsivas? O que é seu de fato, a sua personalidade, ou o que é uma reação do seu descontrole emocional? Existe você consegue mensurar quando sou eu mesmo, eu tive uma reação que na hora ali talvez não foi a melhor possível, mas sou eu, Renan, entendeu? Eu sou colérico, algo do tipo. Ou se de fato é minha falta de inteligência, ou algum gatilho que me aciona. Dentro do que você falou, existe essa diferença? Dá para mensurar isso? Então, é engraçado, assim, o que eu vou falar, não sei se são de acordo ou não, a gente está aqui para realmente conversar sobre Esse aquilo assunto. que nós acreditamos, Sim. naquilo que eu acredito assim de forma. Independente se eu for colérico, sanguíneo, eu não posso me determinar que eu Uma sou muleta, isso. né? Ah, eu sou isso. Ah, eu fiz isso porque eu sou isso. Eu concordo plenamente com isso. Como se fosse uma muleta, né? Eu concordo. Porque na realidade o que acontece? Eu estou determinando sobre minha vida que eu não posso ser mais nada além disso. A partir desse momento, então, eu olho para a Cristo e falo, olha, tudo que você fez para me libertar não vai adiantar não, porque eu já sou colérico, né? Se nós olharmos para a vida de Pedro, O Pedrão, Tem um é. certo Pedrão, limite, né? A nossa mudança tem um certo limite, o cara né? que Eu sou chegava lá, colérico. falava, não, eu vou morrer por Pedrão. você. Corta a orelha de Pedrão. aqui eu sou líder de todo mundo. Então, ele era muito impulsivo. A partir do Reativo. momento que Cristo soube mexer com ele, Sim. falaram, você não vai morrer por mim. Ele imagina, e aí ele foi testado. Exatamente. Então, a gente, quando começa a ser testado naquilo que acreditamos ser, aí que realmente as escamas começam a cair. São Então, as máscaras, né? São as máscaras, São né? as máscaras que a gente vai colocando na vida. Exatamente. Então, eu entendo quando as pessoas encontram uma resposta para aquilo que elas buscam. Então, como você falou, eu fiz isso porque eu sou colérico. Beleza. Você entendeu quem você é, mas você não precisa aceitar ser assim. Porque se ele demonstra para nós que nós podemos ser mansos e humildes,
É porque nós temos capacidade de evoluir. Mesmo porque o colérico, ele tem qualidades, Exato. né? Não só defeitos, Não né? só defeitos, Exato. né? Então, você pode muito bem atribuir isso para o bem. A gente escuta muito, né? Eu sou colérico, eu sou assim. Então não é. Não. Porque você tá se aceitando assim, Sim. assim, digamos. É que tem as Isso qualidades é e forte. os defeitos de um colérico. Assim A como também os importância, outros. exato, a importância é como você vai usar as suas qualidades e quando você vai evitar os seus defeitos. Por isso que se autoconhecer vai te ajudar a harmonizar isso, para que no momento certo você use um, para que no momento certo você evite o outro. O problema é que às vezes a gente toma certas ações em defeito e fala assim: "Ah, não, porque eu sou colérico". Cara, me perdoe. É que você não quis realmente aceitar quem você é e tomar uma nova atitude sobre isso. E o seu ciclo vai ficar repetindo, repetindo, repetindo até que você passe de fase. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: tudo que repete na sua vida é porque você realmente Um ainda não ciclo aprendeu como tem que existente. lidar. A partir do momento que você souber lidar com aquilo, aquilo nunca mais vai se repetir, porque você já sabe a resposta que você tem que fazer quando vir novamente. É fato. Legal. Aparentemente é mais fácil a gente falar que a gente é isso ou aquilo, né? Que a gente meio que a gente não precisa continuar tentando mudar, né? Sim. Não, eu sou assim, ponto. E muitas vezes isso é cultural, né? A gente Cultural. escuta muito, eu sou assim, e você acaba, poxa, a pessoa é assim, isso entra até em você mesmo. Às vezes a pessoa foi ríspida com você, mas ela é colérica, eu tenho que entender isso. Mas não é. De fato, é a gente usando uma muleta, a gente se escondendo atrás de um defeito, talvez, uma fraqueza nossa, pra tentar melhorar pro próximo. Verdade. Vou continuar com você, porque a gente já está entrando nesse assunto, a gente se autoconhecer. Aqui eu pergunto quando a gente se depara, que a gente está ali descontrolado. Eu falo isso porque eu fui um homem assim, sabe? Muitas vezes eu tinha medo de ir pro confronto, porque quando saía do eixo eu não conseguia manter. Então eu preferia evitar confronto. Acabei me tornando omisso. Aí tem um certo tempo eu falei, poxa, mas não tem o porquê eu evitar um confronto. Se eu sair da caixinha ali, eu paro e respiro, né? Mas uma dica, quando a gente tá... É impossível a gente não saber que a gente tá saindo da caixinha. É impossível, né? A gente se conhece. Quando a gente tá nesse momento, um exercício que você acha que resolva Respire. respiração. Eu pergunto exercício porque eu escuto muito isso. O Para e básico respira. é o básico. O básico é respire e, se precisa, não fale nada. Porque eu acho que uma das coisas que mais as pessoas querem dar é sempre respostas, né? Independente se elas são físicas, verbais ou qualquer coisa que saia de você. Então, a partir do momento que você não tem o óbvio da resposta que você tem que dar para a pessoa, por mais que a situação ou a circunstância peça para que você seja você naquele momento emocional de dor, a melhor coisa é respire fundo, nem que seja 10 vezes. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Isso vai trazer muita oxigenação no cérebro, isso vai diminuir esse ímpeto. E aí você vai trazendo Isso a é biológico? consciência, isso é biológico. A respiração é uma das armas mais fluentes que o ser humano tem. Por quê? A gente tende a começar a travar, principalmente pessoa que é muito impulsiva, ela começa a travar, ela fica muito tensa. A partir do momento que ela fica muito tensa, o fluxo dela começa a subir muito. E começa a diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro. Você precisa do cérebro para pensar. Então, se a pessoa não tem o cérebro para pensar, o que ela faz? Ela só reage. Só reage. Que é um automático que o seu corpo já tem por aquela situação que você está vivendo. Então, pode dizer que você começa a xingar a pessoa, misericórdia, né? Ou queira até matar a pessoa. Por isso que existem muitos casos que a gente fala que a pessoa teve um sequestro emocional. Pelo fato dela ter um ímpeto tão forte que ela é capaz de matar uma pessoa. Então, a melhor coisa é respire. Se tiver que fugir da situação, fuja. Mas respire fundo, traga de novo a sua consciência de volta. E eu tenho certeza que a partir dos momentos você vai ter a atitude certa de falar: não, eu não preciso dar a resposta agora, posso ir embora. Você não precisa ter uma resposta imediata para tudo. Enquanto E tá você tudo não tiver bem, ali, né? tá tudo É bem. melhor você não errar do que você falar, depois a gente continua, né? É que a gente tá numa aceleração do mundo que pede respostas, né? Que pede pro ontem, que pede pro agora. E aí as pessoas são impulsionadas a isso. Mas você É não que precisa muitas fazer vezes nada. também a gente escuta que o silêncio já é uma resposta, né? Aí aquilo Exato. te gera uma dúvida. E agora? Tô fora da caixinha, mas eu tenho que responder porque o meu silêncio é uma resposta. Mas aí a gente para e analisa. Eu vou ferir?
Então, a minha resposta do meu silêncio não é não quero te atender, é não quero te ferir, Exato. né? A gente tem nossas fraquezas, por mais que a gente estude inteligência emocional, hora ou outra talvez algo nos faça realmente que doa. Fala, peraí, ó, isso machucou. Provavelmente vai acontecer, não vai? Vai. Não Acho é? que vai. A gente tem exemplo, eu já ouvi o Paulo Vieira falando que tem alguns cenários que ele não consegue. Aí ele falou, ó, eu dou licença, eu falo, ó, agora não é pra mim, com muito respeitoso, ele fala, ó, por mais que ele seja referência ali no relação à inteligência emocional, pelo menos pra mim que acompanho bastante, eu já vi ele falar muitas vezes. Porque eu acho que é impossível. Eu acho não, é o que eu creio, que a gente estuda, que a gente é ministrado. O ser humano nunca vai conseguir fazer sempre certo, né? E quando a gente não Não tem como. consegue, é aí onde entra a inteligência emocional. E o fato de você dar um passinho para trás e pedir licença, É pode inteligência ser emocional. inteligência Exato. emocional. É. Você viu? Essa é Exatamente. para você, ó. Sabe aqueles recortes? Vai, recorta agora. Quando você não consegue tomar a atitude certa, tá tudo bem você não tomar, tá? E se explica pra pessoa, não vira as costas e sai. Fala, ó, não consegui, não tô legal, e depois a gente continua. Entendeu? Eles falaram pra gente que Forte. pode. Pode. Pode, Pode, Deve. pode. pode, deve. Então tá bom. Matheus, eu tenho uma pergunta pra você gigantesca. Pra eu não me atrapalhar, eu vou continuar com ela primeiro. Que a sua, ela é Complexo essa. a sua Meu ela é Deus. meia folha e um pouquinho da Meu parte de Deus. trás. Tá bom, Meu, pode Tá perguntar bom? pra Vai ela. preparando aí. Duas coisas, sim, pra você. Onde que nos limita a crescer nossa falta de inteligência emocional? Uau. Não, primeiro essa. Depois eu quero a outra, que é Onde, outra. aonde nos limita Nos a limita. crescer? Às vezes as pessoas entendem, eu questiono muito para as pessoas que a gente convida o que é inteligência emocional. A pessoa fala que é não chorar. Oh, não, é muito mais profundo que só um não chorar. Olha, quando você fez essa pergunta, a resposta que veio na minha mente é o seguinte: é você não estar presente, entendeu? Porque para mim, inteligência emocional, que lido com a consciência, porque a gente precisa lidar com o consciente, a gente precisa tirar do inconsciente Sim. e trazer para o consciente. E muitas vezes isso nos causa dor. Por isso que muitas pessoas têm resistência em fazer terapia. As pessoas perguntam para mim, terapia é bom? Eu falei, é ótimo. Mas dizer que é maravilhoso, confortável. não é confortável, porque quem que quer Ser é, confrontado, né? não, Se expor, e porque é se ouvir. é um espelho. A um terapia é um espelho. espelho. Você não está de frente de um terapeuta, você está de frente de você mesmo. Então, muitas vezes você traz para o consciente aquilo que você não sabe lidar. Por isso precisa ser um processo terapêutico, entendeu? Então, assim, o que me impede? Me impede de muita coisa. Me impede de Acho que em avançar todas as áreas, em todas as áreas, né? profissionalmente. Sim. Tenho medo de assumir um cargo de liderança. Tenho vontade, mas tenho medo. Então, é que é assim, ó, toda a emoção, todo sentimento, ele tem uma raiz. A gente precisa entender de onde vem esse medo. Por que que eu tenho medo? O que está acontecendo comigo que eu não consigo avançar? Eu tava conversando com o Tenebrão, né, com a sua digníssima. Tem muita gente com muito dinheiro. Por Sim. que que é? E por que nesse meio aí não posso ser eu? Por que que as pessoas conseguem alcançar níveis incríveis? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Não só de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de bons relacionamentos, né? De uma boa educação, de ter um lar, né? De ter paz. Tem muitas coisas que a gente pode alcançar que não está só relacionada com dinheiro, Sim. mas, poxa, dinheiro também é bom. Então, assim, o que que faz a gente perder? Faz a gente perder a oportunidade. É isso. Entendeu? Faz a gente perder a oportunidade. E a gente tem que aprender, Renata, a estar presente. A gente está aqui agora, certo? A gente está aprendendo um com os outros. Sim. Para mim, olha, tudo é aprendizado. Olha, numa padaria, conversando com uma criança, eu aprendo. Tudo é aprendizado, cara. Então, a gente precisa só estar presente. E para a gente estar presente,
excesso de futuro ou excesso de passado, a gente precisa resolver essas duas questões. E a falta de inteligência emocional, a gente perde a oportunidade. Porque Isso assim, é olha, muito sério. porque assim, dentro de várias coisas que a psicanálise fala, a gente tem os mecanismos de defesa, que são mecanismos inconscientes que você faz isso e você nem percebe. Porque quem que acorda e fala, hoje eu quero discutir com o meu chefe e perder meu emprego? Ninguém quer. Não, você viu, né, esposa? Você viu que não existe querer discutir, Não, só que tá? assim, ó, por exemplo, às vezes, o que que acontece? Pô, eu já não tô bem. Aquele ambiente já desencadeou algo do meu passado, mal resolvido. E eu vou projetar naquela pessoa algo que não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Com você. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito são esses mecanismos de defesa. Negação, projeção, entendeu? Racionalidade. Tem pessoas que são extremamente racionais. Tem como a gente controlar tudo nessa Não. vida? Não tem. A gente é ser humano. Possível. A gente tem coisas que a gente não consegue controlar. Mas se tem algo que está me atrapalhando, isso sim eu preciso controlar. Isso eu preciso entender. E você acha que tudo é por conta do passado? Ou quase tudo? Ou próximo de tudo? Tudo é uma questão de consciência. Eu gosto da questão da responsabilidade. Eu gosto de olhar para trás e ver que eu fiz parte de tudo o que aconteceu. Porque senão eu me vitimizo olhando para trás e culpando as pessoas. Quem fui eu naquele momento das coisas que aconteceram? A questão de ressignificar passado, né? Se usa muito essa palavra. Tem coisas que a gente consegue ressignificar. Agora, tem coisas, gente, que é tão ruim que não tem como você pintar de bonitinho. Você também fez um papel ruim. Exato. Entendeu? Então, eu gosto de trazer a consciência do que realmente é. A verdade. É a verdade que liberta a gente. Né? Eu falo que a gente estuda Freud, Lacan, Winnicott, só que a gente atende com o Espírito Santo. E é ele que vai te dar, é ele que é especialista em entender o seguinte: a gente pode melhorar muito mais do que a gente imagina se a gente se responsabilizar pelas coisas e trazer a consciência de que a gente fez parte também de tudo que aconteceu com a gente no passado. Fato. Se você me permite, eu vou abrir um pessoal que eu acho que não vai ter problema. Quando no nosso primeiro evento, tinha um formulário lá para preencher, e uma das suas respostas foi autorresponsabilidade. E eu confesso que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. E quem você vê responder autorresponsabilidade? E, cara, aquilo para mim, de verdade, não é puxando o seu saco, porque a gente não é disso. Sim, sim. Né? Aquilo para mim me trouxe um grau de consciência do que eu tô fazendo, que eu creio que eu melhorei bastante, cara. Então, autorresponsabilidade, Sim. a gente fala tudo é passado. Não. Cadê a autorresponsabilidade? Nem tudo. tudo, né? Magnífico. Não sai daí, tá incrível. Meu amigo, agora a pergunta gigantesca. Vixe, é uma bomba atômica, hein? Aguenta. Eu jogava pra Simone, ele falou. Simone, posso? Pra ele ou pra você? Mateus, se a gente olhar lá em Eclesiastes, Salomão fala pra gente que nada há novo debaixo do sol, né? Então tudo Perfeito. já existiu, tudo já foi... Nada, tudo que se inventa hoje já existiu. Foi isso que ele deixa claro pra gente, Sim. né? Pra não deixar nada que na mão do homem, né? Eu tenho um dado aqui, a OMS, um dado recente, finalzinho de 2024, que fala mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Uma frase da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, fala que a depressão é considerada o mal do século XXI. Tá?
com base no que Salomão falou, se ela é o mal do século XXI, já existia antes, né? Se a gente parar para olhar um pouquinho antes, século XX, a frase da OMS era que o mal do século eram as doenças físicas, tuberculose, tuberculose, febre amarela, gripe espanhola, entre outras. Então a gente tem aí um século na sequência do outro que mudou drasticamente, né? Analisando o que Salomão nos falou, que não existe Nada de novo. nada de novo. O que você enxerga à luz da Bíblia, o porquê dessa diferença, desse aumento gigantesco de pessoas com depressão? O que mudou nos hábitos das pessoas de hoje, se a gente se deparar com antes do século XX, obviamente, mas na época mesmo, ali na época de Salomão mesmo, que menos acesso à informação, porque se a gente pegar os últimos anos, de 50 em 50 anos, o nível de aumento de depressão é exponencial, assim, absurdo, 300 milhões de pessoas, é muita coisa. O que você acha que hoje, parando para olhar na Bíblia, os costumes da época, o que mudou hoje? Que faz com que a gente tenha uma consequência ali que seja depressiva? Biblicamente, se formos falar de personagem que pegou depressão, Elias é um dos personagens que teve esse pico de depressão pela falta de identidade em Deus. Então, a falta de identidade em Deus de Elias o fez olhar para si mesmo e olhar uma incapacidade. Morreram profetas, restou apenas eu, e como que fica agora? Então, biblicamente, como com base nessa frase de Salomão, que tudo é vaidade, e ele já na sua velhice escreve esse livro, porque ele tem experiência exatamente com tudo que ele está escrevendo ali. No capítulo 12, ele vai dar conselho para os jovens, dizendo que os jovens têm que se apegar em Deus e não seguir o coração e tal. Então, isso me remete a uma falta de identidade, até nos tempos bíblicos e nos dias atuais. O acesso à tecnologia, se formos falar hoje, né, é muito bom, mas, por outro lado, pode ser muito prejudicial. Como a nossa psicanalista falou, a Simone, pode ser não pelo passado, mas pode ser, sim, o excesso do presente. A pessoa não tem força para lidar com as emoções nos dias atuais, não sabe como romper, né, por assim dizer. Eu gosto muito da frase de um filósofo chamado, eu acho que Ferenczi. Ele usa uma analogia dizendo o seguinte, que tem uma maçã no pé e essa maçã ela é bicada e cai. Mas não quer dizer que ela apodreceu. Ela amadureceu antes do tempo. E por amadurecer antes do tempo, olham para aquela maçã e dizem, mas não tem significado nenhum. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas olham para uma maçã que amadureceu antes do tempo e projetam nela coisas que não deveriam projetar, e isso, pela falta de inteligência emocional, faz com que as pessoas não consigam ter uma identidade em Deus. Então, a falta de identidade, eu não falo pelo RG, porque no RG está lá bonitinho quem você é, mas a identidade em Deus de filiação fez com que Elias entrasse dentro da caverna e pedisse a morte. A falta de identidade em Deus fez com que personagens bíblicos olhassem para situações e dissessem, daqui não tem mais como a gente sair. Por exemplo, tem um caso em Juízes que é um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse Adoni-Bezeque, o que ele fazia? Ele sequestrava os reis e cortava os polegares das mãos e dos pés. E antigamente o polegar, ele servia para manusear espada, escudo, mas hoje é o dedo que serve para mostrar na RG quem é você. Então, o diabo é Tinha alguma ligação, talvez? O diabo é especialista em roubar a nossa identidade. Adoni-Bezeque, ele é símbolo do próprio inimigo que a todo custo quer nos fazer perder a identidade em Deus e as armas para não lutarmos. Então, essa falta de, eu sou filho de Deus, um exemplo. E todo filho é dependente. Só que filho dependente é os mais maduros em Deus, né? Os filhos imaturos, eles não têm senso de dependência. Então, filhos que não sabem depender de Deus acabam vivendo dias ruins. Então, a identidade ela tem que ser projetada tanto biblicamente como nos dias atuais. Volta essa. Não, volta essa. Não consigo anotar, mas preciso memorizar. Filhos. Qual parte que eu... Filhos que dependentes. não se acostumaram a se depender de Deus. Filhos que não dependem de Deus acabam não sabendo o destino que Deus tem para eles, por assim dizer. Então, o filho que não depende não consegue enxergar uma paternidade em Deus.
se nós formos olhar biblicamente, ainda usando o exemplo de Elias, para que fique mais claro, quando ele entra dentro da caverna, Deus aparece para ele em diversas formas. Parece um vento, Deus não está, mas na calmaria Deus estava, dizendo que apesar dos confrontos da vida e das tempestades, Deus era Deus na vida de Elias, independente do que ele era. Então, as depressões e as ansiedades dos dias atuais, claro que tem problema cognitivo, tem problemas envolvidos com a mente, mas se nós formos falar exatamente de ideologias e ausência de identidade, eu mesmo conversei com um jovem pastoreando a igreja e ele chegou para mim e falou que estava com depressão. Aí eu tentei, como você se alimenta? Como que é o seu cotidiano? Como que é o seu relacionamento com os pais? Aí disse, tudo isso é bom, eu tenho dinheiro. Eu falei, então o que é que está acontecendo? Deus, ele não me ama, ele falou para mim. Eu falei, então você não se sente filho. Aí eu mostrei para ele o que era filiação, depender de Deus, cuidado de Deus. Ele realmente, o conceito mudou. Hoje é uma bênção, tá pregando, é pastor. Então a identidade precisa ser projetada nos nossos dias também. Nós precisamos projetar esse senso de você tem uma identidade e essa identidade é superior aos seus problemas. Mais ou menos isso, quando eu olho biblicamente. Se a gente falar de Elias, Elias foi muito usado. Ele tinha, na época dele, muita credibilidade. Muita. No tempo de hoje, a gente usa Elias como exemplo para muita coisa. E o que você acha, olhando para Elias, que fez ele chegar a um ponto de não encontrar sua identidade em Deus? Quando Elias ele profetiza, acontece, não chove. Quando ele ora, cai fogo do céu. Então, os sinais acompanharam Elias. Eu acho que o momento da vida de Elias em que ele olhou para tudo aquilo ali e disse, rapaz, agora eu tô perdido. Foi quando os companheiros dele morreram. Tipo, os profetas morreram, ele disse, eu sou o próximo. Então, Deus, ele é o meu pai, mas vai deixar eu viver o mesmo destino que meus amigos. Então, nós temos que entender que o que Deus tem para outras pessoas, ele não tem pra gente. O que Deus tem na família de outra pessoa, não tem pra gente. O destino de Elias era levantar um Eliseu. Só que a perspectiva do presente dele não fazia ele enxergar aquilo. Então, a tendência de nós queremos controlar o futuro é não termos a energia necessária para depender de Deus no presente. Então, isso fez Elias, talvez... agora tô perdido também. Não, mas Agora eu tô na roça também. era onde eu ia te perguntar. Tá perdido. Você tá... Agora eu tô na... Não, mas Não, olha só que interessante. É É o incrível demais. é o presente. É o presente. É É o você estar presente. presente e você confiar em Deus. Depender de E Deus. você depender de Deus, você entender sua identidade, você ter a consciência de quem você é, de onde você pode chegar, e você tá inteiro. É que hoje as pessoas são dependentes. Antes a gente não ouvia falar tanto de dependência emocional como hoje. Como hoje? Então, Isso é- e isso é uma coisa que a gente precisa conversar, porque muitas das emoções das pessoas dependem do estado emocional da outra. Entendeu? Então, assim, se a gente não tiver inteiro em Deus, entender a nossa identidade, ser dependente dele, entender quem a gente é, a gente não consegue avançar, né? Então, olha só, é um exemplo que, se a gente não tomar cuidado, a gente vive exatamente o que ele viveu. Sim. A gente vive exatamente, porque, gente, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. Tudo revelado ali. Tudo revelado, entendeu? Então, ali a gente tem exemplos de coisas que a gente deve fazer e coisas que a gente não deve fazer, né? E a gente tem uma mania de criticar. Poxa, mas, meu Deus, olha até onde ele chegou, por que ele foi duvidar? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa. Exatamente. A mesma coisa. Faz. E se eu olhar para Elias, estava aí comentando, Matheus, e me veio na cabeça, tô tentando assimilar o tempo de antes com agora. Talvez Elias teve ansiedade, quando ele perdeu todo mundo, ele ficou ansioso, achando que poderia Possivelmente ser sim. ele. E o escape dele foi se esconder dentro de uma caverna. Por Aí quê? ele entrou em depressão. Porque eu não faço ideia. Então, esse senso, a realidade o fez se deparar com, eu vou viver isso também. Então, talvez o senso de viver a mesma coisa que as pessoas viveram, os profetas viveram, porque Jezabel queria a todo custo matar o pessoal ali. Então, eu vou me esconder
porque eu posso ser o próximo. Aí Mas Deus teve isso que... é muito forte, porque a gente pode. Vamos pegar os tempos atuais. A gente entra num quadro de depressão, ansioso, preocupado com algo que pode ser que nem aconteça. Só que Elias foi exatamente para Olha, onde Deus queria que ele fosse. Porque caverna é uma formação rochosa natural, em tese. E se é formação natural, foi Deus quem fez. Para Elias é um lugar de esconderijo, mas para Deus é o lugar que Deus vai formar ele mais dependente dele. foi o que Então tem aconteceu, né? coisas que acontecem que Deus ele leva exatamente para a rota do propósito. Não tem como fugir disso. Que nos direciona a uma certa inteligência, por assim dizer. Porque a dependência gera inteligência. Esse é o meu conceito bíblico. A dependência em Deus gera inteligência. Em algum momento ali, possivelmente, Elias recorreu a Deus, né? Com Ele certeza, não ficou esperando com certeza, acontecer o refrigério, né? Em algum com momento ele certeza. entregou, talvez Com não consigo certeza. A mais. Simone que tem mais propriedade nesse assunto de depressão que eu, mas o cristianismo ele é embasado em muitos homens que sofreram muito para ter a Bíblia que nós temos hoje, a facilidade do conhecimento que nós temos hoje. No século XVI, tem Martinho Lutero que possivelmente teve depressão, que foi aquele que reformou a igreja. Formou. John Knox, muitos outros homens que eles ergueram o cristianismo praticamente e foram homens que estavam sujeitos ao cansaço e à depressão. A gente pega o próprio Spurgeon, né? Charles Spurgeon também, o príncipe dos pregadores, homem de Deus, mas sofria com depressões no secreto. Então, não é tipo, não é novidade, tá mais intenso Tá hoje. mais intenso. Talvez por causa da Mas isso ansiedade. pode ser. Pode ser. Pode Aí chegar talvez um a nossa consenso. psicanalista. A questão da. Me fugiu agora Da a palavra. depressão. Não, é do diagnóstico. Do diagnóstico. Eu vejo que hoje existe um excesso de diagnósticos. Hoje todo mundo é TDAH, É. todo mundo tem autismo, Autismo. todo Todo mundo tem alguma patologia, né? TOD, são tantos decretos que eu não falo que são diagnósticos, não, são decretos. E as pessoas vestem essa roupagem daquilo. Então, eu sou depressivo. Não, você está num processo depressivo. Você não é E isso. que às vezes não é. Não é. Porque eu sempre falo o seguinte, que tem uma história por trás da história e ela é muito individual. Né? Se a gente fosse Subjetivo. exatamente. É o que eu não vi. Subjetivo. Subjetivo. Você tem uma palavra que no começo do curso a gente detestava, porque a gente queria resposta. E é tudo E é muito muito particular, muito subjetivo. É tudo muito subjetivo, porque cada ser humano é um ser humano, cada história é uma história. Não encaixa exatamente, olha, você tem isso porque é isso e isso cabe para tudo, não. Como um padrão, né? Não, exatamente, porque cada um reage de uma Uma forma maneira. diferente. Cada um sente de uma maneira. Às vezes eu posso ter passado pela mesma coisa que o Carlos e a minha reação foi Foi totalmente diferente. Então, hoje, a questão de associar muitos diagnósticos a uma pessoa, eu acho cruel, inclusive. Eu acho. Inclusive com crianças, eu acho. Mas por que tá, não que seja na Uma moda, né? moda. Mas tão evidente e agora, pum, carimbo, você tem isso, você tem aquilo. Olha, Mais rápido para se resolver Não, muito pelo Mas contrário. para começar um tratamento, então não é Não, eu rápido. acho que assim, para você chegar na minha área, nós não damos o diagnóstico, tá? Eu posso até, olha, Tem traços tem disso. traços disso, tem traços daquilo, né? Tem um borderline, tem aí. Então eu posso até escrever para mim alguns traços que eu identifico, mas eu não vou falar isso para a pessoa. Porque eu, Simone, não acredito que a pessoa é aquilo. Não é decreto. Perfeito. Pode melhorar. Pode saber lidar também. Porque não é uma questão de, vamos mudar completamente. Foi como o Carlos falou, então eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, então eu sou assim Talvez mesmo. seja até ruim para a pessoa, né? Eu tenho Claro isso. que é. Muitas pessoas não estão sabendo lidar, muitos pais hoje em dia não estão sabendo lidar com esses diagnósticos. Uma desculpa para não lidar com os problemas. Exatamente, porque muitas vezes é uma falta de uma dinâmica saudável familiar. Não é uma criança hiperativa, é só uma criança querendo atenção.
meia hora desse pai, dessa mãe, quando chega do trabalho, senta, vamos jogar um jogo de tabuleiro, entendeu? Coisa simples, vamos andar de bicicleta, vamos empinar pipa, entendeu? Entendi. Uau. Então, são coisas, assim, que... Meio que óbvio às vezes, né? E a gente tá E, ó, fazendo um circo em e cima. o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Isso é interessante, essa parte de o óbvio precisa ser dito, porque ouvindo eles trazendo aqui, veio uma reflexão na minha cabeça, assim, em relação a como nós vivemos hoje em dia. Eu acho que são 3 pontos que nós precisamos trazer a simplicidade para as coisas, para que a nossa vida seja mais leve. O primeiro de tudo é a aceitação. Você aceita. Eu estou assim. Não eu sou, eu estou Eu assim. estou. É um estado. Todo tipo de sentimento ou emoção é um estado. Você não é isso. Nós não somos os nossos sentimentos. Nós somos os filhos de Deus. Perfeito. Esse é um ponto. O segundo ponto é, uma vez que eu aceitei, eu verbalizo isso. Olha, pai, eu estou assim. Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu estou não sei o quê. Então você verbaliza, você joga pra fora. Porque se a verdade vem, a verdade vai vos libertar. Então você tem que verbalizar. Você não É o pode primeiro ficar passo, com né? isso. Verbaliza e solta. Aí vem um ato, que é justamente o perdão. Uau. Porque o ato do perdão não é um sentimento. Eu não preciso sentir para perdoar. O perdão é uma escolha. Isso é uma coisa que quando eu realmente entendi, tudo muda. Porque se você não tem o ato de perdoar a si mesmo ou aos outros, você vai continuar cativo com aquilo pro resto da sua vida. E aí não tem como o Você fica poder preso, vir. né? Magnífico. É como se o Espírito Santo te mostrasse tudo, te falasse tudo, aí ele fala só pra você, perdoa. E você fica ali, não. Abraçado com a escolha razão, sua. né, Carlos? Abraçado Isso com a daí, razão, isso né? Não, eu Não preciso dá. sentir, eu preciso Não, sentir pra perdoar. não. É a mesma coisa quando ele fala do amor. O amor que ele nos traz não é um amor de sentimento. É um amor de escolha. Você escolhe amar. E o que é o escolher ou amar de Deus? É você ter atos que condizem com aquilo que ele é. Então eu vou dar um exemplo simples. Eu estou chegando cansado em casa, mal, acabado. Aí chega em casa, tá minha esposa doente no sofá, a minha filha precisando comer. Eu posso chegar muito bem nesse lugar e falar, não, eu trabalhei o dia inteiro, se vira aí, tal, não sei o que, subir pro meu quarto e dormir. Ou eu posso simplesmente amá-las, ir lá, filha, vem cá, vamos jantar, janta. Você tá precisando de alguma coisa? Ah, tô precisando disso. Vai lá e faz. Mesmo que a minha carne não queira. Mas eu simplesmente escolhi amar. E esse amor é o que transcende. Esse é o amor de Deus que tem para cada um de nós. É o que transcende o nosso sentimento. Porque o seu sentimento não é fazer nada daquilo. Mas o amor de Deus te faz fazer isso. Porque você fala, eu não posso não dar tudo daquele que me deu tudo. Eu só simplesmente preciso replicar aqui na terra aquilo que ele é. E aí você começa a realmente viver uma nova vida. Forte. Fortíssimo. Fortíssimo. Se eu fizer, como nós estamos nos últimos 10 minutos, temos tempo ainda. Mas se for para eu pegar um pouquinho de tudo aqui e trazer para o nosso evento, a gente pode entender, perguntando para vocês três, no dia 12 a gente vai falar sobre perdão, se perdoar, a gente vai falar sobre estamos andando ansiosos, sobre talvez... Tinha uma pergunta aqui muito interessante, eu vou deixar para depois, num próximo bate-papo nosso, que vai ter que ter outro. Não tem como parar só nesse. Posso ficar aí? A gente vai lidar muito com a gente se olhar, né? Eu acho que o autoconhecimento... eu não li tudo que vocês vão falar no dia. Eu li um pouquinho do Carlos, que eu ajudei a montar um pouquinho do esboço ali. Só em relação à imagem mesmo, nada do que vai ser dito. Mas se for para eu resumir um pouquinho do que vai ser dito, a gente vai se conhecer. Vai sair daqui tendo identidade, né? Porque talvez seja o grande mal. Se a gente for resumir a frase da OMS, que é o mal do século, é a depressão, é a falta de identidade, então. Então é isso que a gente vai tratar no dia. É isso? Com certeza. Com É. certeza. Eu acredito que, assim, essas pessoas vão ter ferramentas, né? E nós vamos estar trazendo dinâmicas também, vai ser algo bem esclarecedor, nada técnico, né? Né, Tenebrão?
Exatamente. para realmente a gente sair daqui com as ferramentas necessárias para a gente saber lidar, né, com o nosso dia a dia, que muitas vezes é pesado mesmo, mas é a gente se entendendo, a gente entendendo as nossas emoções, sabendo quem a gente é em Deus, a gente consegue. Então, É fundamental. para ter uma ideia como isso faz todo sentido, a gente vai fazendo as coisas e Deus vai mostrando que a gente tá certo, né? A Atos, ela foi criada com... como comecei a me interagir com empresas, com igreja, conhecendo pessoas, e eu via cada não das pessoas, não, eu não consigo, não, isso não é pra mim, nossa, eu acho muito legal em você, mas eu não consigo, nossa, mas como eu queria estar lá pregando, mas eu não consigo. Falei, não é possível isso. Falei, qualquer diferença minha pra você, eu só tive coragem. Assim, eu me autodenomino um resgatado, porque não tinha como eu ter o que eu tenho hoje se não fosse Deus. Então, todo o convite que eu tive, eu falei, não, não posso falar não, é o mínimo. Então, para mim ficou mais fácil. Então, se a gente para olhar tanta trava que as pessoas têm, e é isso que elas têm que sair daqui não tendo mais. Sim. E eu vou fazer uma pergunta, a gente não vai a fundo nisso, porque a gente vai tratar no dia, tá? Se você quiser ser tratado, você venha. Vem pra cá, né? Mas é só uma pergunta com a resposta do que vocês me falam, que eu tenho certeza que a resposta de vocês é uma, que eu sei qual vai ser, mas nem todos vão responder isso. Passado, ele é lição, saudade ou prisão? Lição. Com certeza, lição. Sem dúvida, lição. E vocês Deve concordam ser, que né? tem pessoas que estão na saudade e muitas outras na prisão? Com certeza. Com certeza. E uma das coisas que o Carlos falou é a falta de perdão. Isso Falta de perdão. falta de perdão é prisão total. E a gente vai pensando quem eu tenho que perdoar, quem eu tenho que perdoar. Às vezes é se perdoar, né? Exatamente. Acontece muito. Vamos por mais uma. Matheus. Pra você, cara, é só as bem bolada, cara. É só, eu vou até ler para não fugir da frase. Muitas vezes o não temas de Deus está menor que o barulho da nossa cabeça. Nesse caso, você acredita que a gente está esperando passar o medo ou aumentar a nossa fé? Eu acho que passaram o medo. A gente está esperando passar o medo, né? Passaram o medo. E deveria ser Porque, isso ou esperar aumentar a biblicamente, fé. Josué, tipo, Moisés morre. Aí Deus fala, Josué, agora é você, cara. Você vai levar o povo para a terra da promessa. Só que Deus tem que aparecer para Josué falando, esforça-te, tem de bom ânimo, 7 vezes. Porque ele perdeu uma referência que era Moisés. E Deus olha para ele e fala, esforça-te, tem de bom ânimo. Só que Josué não entendeu que o esforçar-se não é só depender, é tomar atitude. Atitude. A atitude de Josué é que fez o povo entrar na Terra Prometida, não só depender de Deus. Então, quando nós damos mais vazão aos medos, a fé ela tende a diminuir mesmo. Só que em muitos casos as pessoas querem que passe o medo, porque quando passa o medo, vem os passos de fé. Josué, para que levasse o povo para a terra da promessa, ele teve que entender uma coisa: Deus está comigo como esteve com Moisés, e se Deus está comigo como esteve com Moisés, então essa terra daí é fichinha. Então, É o só vai, né? só vai. A fé é o só vai. Exatamente. Então, para mim, o medo é a prisão, como já foi dito aqui de forma indireta, é a prisão que não faz pessoas caminharem no que Deus já colocou para elas. Para mim, é exatamente esse ponto. O medo é a prisão que não faz as pessoas caminharem e enxergar o que Deus já colocou para ela ali. Para mim, essa é a definição de medo. E fé é confiar que não tem um chão. Esse daqui é bem lógico. É bem lógico, mas Mas- é o óbvio que tem que ser dito, né? Não tem um chão, Senão, mas todo com mundo base nos concordando. passos. Mas exatamente isso. Eu tô com medo, não tem nada na minha frente, como eu vou dar passo, sendo que não tem nada? Medo. Então ela Medo. tende a ficar paralisada como uma forma de reatividade. Dúvida também é medo. Tô Dúvida. com dúvida do resultado. Não está com medo de não ter um Dúvida resultado bom. já entra como falta de fé, na minha opinião Falta bíblica. de fé. Já não tem tô com dúvida, não tem nada a ver com medo. É que eu não confio mesmo no que eu ouvi, talvez, ou talvez não tenho segurança, Ou tá ligado também à Exatamente. comparação, né? comparação. Que é uma das coisas que cria muita dúvida, né? Então, Comparação. Tava falando pesada. exatamente isso com o Carlos na igreja, que ele falou exatamente. Falei, Carlos,
Isso, isso, isso. Ele falou. Então você tem que fazer um remapeamento mental e analisar o que está acontecendo. Por que que você paralisou exatamente aí? E por que que isso daqui está acontecendo? Eu falei, realmente faz sentido. Porque a gente olha para as situações e diz, o medo me parou aqui, o que que eu faço? Como que eu uso a fé aqui? Isso é forte. Como que eu vou iniciar aqui? Então é exatamente nesse sentido. Eu acho que sábado vai estar muito bom, hein? O que Sábado que vai vocês estar acham? muito bom. Hã? Eu acho que vai estar mais... Ansiedade, medo, falta de coragem, falta de fé. Imperdível. Se você tem a vontade de fazer qualquer coisa na sua vida e te falta alguma coisa, é o ambiente, tá? Exatamente. Nossa intenção é de fato ajudar. Os últimos 2 minutos eu quero ler uma pergunta. Pra Simone. Eu abri pro Batata pessoal que se quente. inscreveu. 2 ou 1. Uma das perguntas que um pessoal fez, é lógico que não dá pra gente ler de todo mundo, né? Mas uma foi muito marcante. Isso são dos inscritos, tá? Vai estar aqui no final de semana. Como lidar com sonhos enterrados devido às frustrações da vida? Aí a gente tem 1 minuto e meio para responder isso. Carlos. Uma vez que a pessoa fala que enterrou é porque ela acha que aquele sonho não era para ela. Então, é a Boa. falta de capacidade. Ela acha que ela não é capaz de viver esse sonho e por isso ela enterrou. Na realidade, ela não tem que olhar para os erros que ela cometeu. Então Ela não foi tem a que... frustração, Não é foi. a falta de É a falta e o desconfiança. medo de realmente errar. As pessoas têm muito medo de errar. Eu acho que se a gente fizer uma pergunta Fato. simples, qual o seu sonho? Muitas pessoas não sabem responder. Não, elas vão trazer a consciência. Não, e assim, Puxando. é o meu sonho, mas baseado em quê? Em agradar sabe? Todo mundo vai ter um tipo de qual o resposta. seu? O seu. Ei, meu amigo, o Que- seu que sonho. você Qual quer? o seu sonho, né? Então, esse despertar que vai acontecer aqui no sábado, É. entendeu? Então, a gente vai trazer ferramenta mesmo, dinâmicas para você entender quem você é, onde você quer chegar. Não é o que os outros querem para você. E a base de tudo isso é o autoconhecimento. o não tem como. autoconhecimento. Fato, gente. Deus abençoe vocês por isso. Amém. Passou rápido, vai ter mais. Vai ter mais, né? Tudo bem, ter mais? Tudo bem, para mim tudo Tá. bem. Obrigado a você que nos acompanhou. Fique atento que a gente vai lançar a 2ª edição deste podcast, que não pode parar por aqui, mas o conteúdo mais amplo mesmo, mais profundo, pronto para você e preparado para você é no dia 12, tá bom? Últimas vagas, a gente não quer algo muito grande, passar algo bem pessoal, tá? Bem personalizado. Então nos chame que a gente está pronto para te resgatar, procurar nossa identidade. Obrigado por isso, Deus Obrigada. abençoe, gente. Deus Obrigada abençoe. pela Obrigado. oportunidade. Um prazer. Até a próxima.